Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso terceiro capítulo de História, página 218. Abram aí os seus livros na página 218. Os meios de transporte do passado e do presente nos diferentes espaços. Vamos lá? 218. Há muitos e muitos anos atrás, os homens e mulheres somente se locomoviam caminhando. Contudo, a invenção da roda mudou essa história. A partir dela foram inventados diferentes meios de transporte que permitiam os seres humanos se movimentarem de um lugar para o outro, ou mesmo transportar alimentos, ferramentas e utensílios. Nesta aula, vamos analisar a importância dos meios de transporte atualmente e no passado. A importância dos meios de transporte. Quando falamos de transportes ao longo da história, estamos falando também do encurtamento das distâncias entre cidades, países e continentes. Esse encurtamento é muito importante para aproximar as pessoas. Aí nós temos duas imagens, né? Um homem e uma mulher andando a cavalo, né? Antigamente o cavalo era um meio de transporte, e uma Maria Fumaça. Do lado de cá nós temos caravelas e um avião. Podemos afirmar que a primeira forma de transporte veio com a domesticação de alguns animais, como por exemplo os bois. Esses animais foram de grande importância para o desenvolvimento das carroças na antiguidade, já que eram animais fortes e facilmente controlados pelos humanos. Contudo, logo depois, os cavalos tomaram uma grande importância para a sociedade. Como eram animais mais leves e rápidos, os homens e mulheres conseguiram encontrar meios de controlá-los e se tornou o principal meio de transporte utilizado pelos seres humanos, fosse para a locomoção deles ou para puxar carroça com utensílios e alimentos. Além dessas formas, os cavalos eram muito utilizados como ferramentas de guerra, dando maior mobilidade e velocidade para os guerreiros. Aqui nós temos as carroças foram e ainda são importantes meios de transporte, sobretudo nos campos, ok? Apesar de grande importância dos meios de transporte se utilizavam da força animal, eles só possibilitavam que os seres humanos andassem nos espaços terrestres, ou seja, não atravessavam mares. Além disso, como os animais cansavam ao longo do percurso, viagens de longa distância eram muito complexas e demoradas. Com o desenvolvimento da humanidade, sobretudo do comércio, a integração entre espaços distantes foi se tornando cada vez mais importante para as cidades e países que se formavam. Assim, encontrar um meio de transporte que pudesse explorar os mares e carregar mercadorias de um lugar para o outro se tornava essencial, ok? Nesse sentido, começaram a desenvolver os barcos. Inicialmente eram pequenos e transportavam poucas pessoas, porém, eles foram se tornando maiores e mais importantes para os seres humanos, conseguindo cruzar mares e oceanos, conectando os diferentes continentes do planeta. Pequenos barcos que permitiam pequenas viagens por lagoas e rios. Embarcações desenvolvidas ao longo do século XV, na verdade XIV, para cruzar os oceanos. Podemos dizer que o mundo escolheu com o desenvolvimento dos transportes. Com o desenvolvimento dos meios de transporte ao longo da história, a ida de um espaço a outro se tornou muito mais rápido. Isso fez com que a sociedade tivesse a sensação de que todo mundo havia escolhido. Faça um teste onde você mora. Vá a pé com seus pais
até a praça mais próxima da sua casa, conte quanto tempo você vai levar. No dia seguinte, vá de bicicleta. Você verá que certamente levará menos tempo. Com a modernidade, surgiram os primeiros motores a vapor. Esses motores foram usados na fabricação de trens e barcos, que não dependiam mais do vento para navegar. Esses trens ajudaram muitos países, como por exemplo os Estados Unidos, a conquistar todo o oeste do seu território e levar grandes quantidades de alimentos e utensílios para a terra até regiões onde os barcos não conseguiam chegar. Aí nós temos aqui a Maria Fumaça, que era a locomotiva a vapor utilizada como transporte de pessoas e cargas no passado. E ao lado nós temos um barco a vapor que interliga diversos países e continentes. Porque antigamente nós precisávamos dos ventos, né, para que esse barco chegasse até o seu destino. Com o passar do tempo, foi desenvolvido o motor e aí acelerou esse processo e ajudou, né, na locomoção dessas pessoas. Com a intensa atividade industrial ao longo do século XIX, apareceram as primeiras indústrias automobilísticas e com elas os primeiros carros. Esses veículos eram artigos de luxo e pouquíssimas pessoas tinham acesso. Por quê? Só quem conseguia ter esses carros eram pessoas que tinham muito dinheiro. Pessoas com a renda baixa ou os pobres não tinham condições de comprá-los. No decorrer dos anos, esses carros sofreram mudanças até como nós conhecemos hoje. Aí temos aqui um carro de antigamente e um carro atual. Um dos maiores motivos de orgulho da história do Brasil é o pai da aviação brasileira, que é o Santos Dumont. Ele foi o criador dos primeiros dirigíveis com motor a gasolina e foi o primeiro homem no mundo a voar em um avião com motor. Seus feitos serviram de inspiração para os outros modelos de aviões, como os que conhecemos atualmente. Então, nós tivemos o primeiro avião, que era o 14 bis, e quem inventou, né, quem teve essa maravilhosa ideia, foi o Santos Dumont, e ele é conhecido como o pai da aviação. Os meios de transporte são muito importantes para a nossa vida em sociedade. Eles nos aproximam de nossos destinos, permitem fazer longas viagens e podem até ser utilizados como forma de lazer e esporte. Os meios de transporte estão presentes em nosso dia a dia, seja para ir à escola, para aqueles que vão de carro ou de transporte escolar, ir para a casa dos nossos parentes, quando vamos visitar nossos tios, nossos avós, nossos primos, ou encontrar amigos. Os meios de transporte são muito importantes para o movimentação de homens, mulheres, alimentos, utensílios, entre outros. Contudo, eles são responsáveis pelo aumento da poluição no meio ambiente, já que os motores soltam gases poluentes em nosso ar. Como podemos diminuir os impactos dessa poluição dos transportes? Para ajudar o meio ambiente, nós podemos utilizar meios de transporte movidos a gasolina apenas quando necessário, como em viagens médias e longas. Para as curtas distâncias, podemos ir caminhando, ou de bicicleta, ou até mesmo de transporte público, pois cabem mais pessoas que um carro, né? O trem-bala é um meio de transporte japonês para chegar até 300 km por hora. Ele utiliza como principal fonte de combustível a eletricidade, fios de alta tensão e ímãs, que permitem que esses trens praticamente levitem sobre os trilhos. Esse é um meio de transporte que nós não temos, só mesmo no Japão, mas ele é muito rápido e por isso foi denominado trem-bala, ok? Então hoje a tia falou um pouco sobre os meios de transporte do passado e do presente, né, em diferentes espaços. Aqui falei um pouco sobre a importância dos meios de transporte, né, aqui mostrando para vocês como foi no decorrer do ano a evolução desses transportes. Falei sobre os pequenos barcos, depois as grandes embarcações. Falei sobre a Maria Fumaça, que era uma locomotiva a vapor.
Falei também sobre o barco a vapor. Mostrei aqui para vocês, né, um carro de antigamente e um carro atual, né, que antigamente as pessoas que eram pobres não tinham como ter um carro desse, né. Falei um pouco sobre o Santos Dumont, que é o conhecido como o pai da aviação, né. E essa é a nossa matéria de história, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios da página 222 e 223, tá bom? E a tia volta para fazer a correção. Beijo.